Olá, desejamos que a graça e a paz de Deus e de Cristo esteja com você, sua família, seus familiares. Hoje vamos falar de mais um tema com uma pergunta: quem são meus irmãos? É uma mensagem do próprio Cristo, ele dirigindo às pessoas que chegaram a ele faz essa pergunta e ele mesmo afirma, demonstrando quem é seus irmãos. Esperamos que nesse tema devemos ter uma ideia de quem Cristo considera como seus irmãos. Quero convidá-lo neste momento a nos curvarmos diante do Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado, a tua proteção e a oportunidade de mais uma vez nos elevarmos o pensamento até o Senhor, nossa voz, com a esperança de que nossa oração chega ao teu trono de graça e o Senhor venha derramar sobre nós as ricas bênçãos que o Senhor deseja. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito, nos ajude a entender a mensagem desse dia. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, então, com a sua rotina de atividades, de mensagens, de ensinamentos, curas, parábolas, nos chama a atenção agora da cúpula de Israel, da liderança, quem sabe até mesmo do Império Romano, mas nem tanto como a cúpula de Israel, enciumados por Cristo, quem sabe atrair mais pessoas do que eles criam algumas situações desagradáveis para Cristo. E uma delas está aqui, registrado em Mateus capítulo 12, versículos 22 a seguir, falando sobre a blasfêmia dos fariseus, onde diz que foi trazido a Cristo um endemoniado, cego e mudo, e Cristo curou, de modo que falava e via, e diz que toda a multidão estava admirada e dizia: não é este o filho de Davi? Mas diz que os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse que todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E ainda nos versículos 26 a 30 ele fala: se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Então Cristo demonstra aqui que mesmo o império das trevas precisa ter um mínimo de organização. Se Satanás está dividido entre si mesmo, ele e seus anjos confederados, como vai subsistir o seu reino? E ele diz: se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem não expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízos. Versículo 28 ele fala: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E ele também, fazendo referência à mesma situação, quero pegar pelo menos um versículo de Lucas capítulo 11, versículo 20, ele fala: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então ele demonstra aqui que quando ele fala Espírito de Deus ou dedo de Deus, ele se refere à mesma situação, a glória de Deus, o poder de Deus. Só abrindo um parênteses, tá? E não como alguns que querem defender a doutrina da Trindade, atribuindo aqui a blasfêmia do Espírito como se estivesse blasfemando a uma terceira pessoa. Isso refere-se a blasfemar contra o próprio Deus. O próprio Cristo, nas entrelinhas de sua fala, ele está afirmamente, positivamente afirmando que em atribuir a obra do Espírito, que é o mecanismo pelo qual Deus opera, atribuir isso a Satanás, como eles estavam fazendo, eles estavam se separando, a liderança de Israel, da fonte de bênçãos. Se ele estivesse falando como o próprio Cristo, até mesmo ele fala, se alguém falar com Cristo, quem sabe por não discernir bem o seu ministério, a sua obra, até que teria uma relevância,
seria perdoado, mas aquele que deliberadamente, conhecendo, compreendendo, como no caso dos líderes ali em Israel, de que era de Deus, que era o eterno, como o próprio Cristo aplica para ele, nós até lemos alguns dias sobre isso, que o Espírito do Senhor é sobre mim, o Senhor enviou-me a evangelizar, a pregar, a restaurar, a atribuir isso a Satanás, sabendo que vem diretamente de Deus, que era Deus operando em Cristo, isso não teria perdão. Então ele menciona aqui, mediante o Espírito, eles poderiam ser levados a ver o erro em não compreender a obra de Cristo, poderiam se arrepender. Seja qual for o pecado, se a alma se arrepende e crê, a culpa é lavada no sangue de Cristo. Mas aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e à fé. É pelo Espírito que Deus opera no coração. Agora, quando o homem rejeita voluntariamente, estou abrindo um parênteses, voluntariamente, não é pecado por ignorância, voluntariamente, e declara que é de Satanás, corta o conduto por onde Deus se pode comunicar com ele, o único mecanismo utilizado por Deus para comunicar ao homem. Então, quando o Espírito é afinal rejeitado, nada mais pode Deus fazer por essa pessoa. Então, eu estou falando aqui não de uma terceira pessoa, estou falando do Espírito como um mecanismo, como um meio pelo qual Deus se comunica com o ser humano. Então, rejeitando Cristo, ou rejeitando a Cristo, a sua obra, em que Deus operava, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, o povo judeu estava cometendo o pecado imperdoável, do qual não há perdão, e a blasfêmia contra o Espírito de Deus. E recusando o convite da misericórdia, nós também podemos cometer o mesmo erro. Então, nós insultamos o príncipe da vida e o expomos à vergonha perante a sinagoga de Satanás e em face do universo celeste. Quando recusamos, quem sabe, a ouvir-lhe a mensagem da palavra ou de mensageiros que nos chegue até nós, dando, quem sabe, ao invés disso, atenção a instrumentos de Satanás, o inimigo, que querem arrebatar de Cristo as almas que ele pagou, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele, fechando ainda essa ideia em Mateus capítulo 12, 30 a 32, ele fala: portanto, eu vos digo, todo aquele ou todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então, mais uma vez, queremos destacar, ele falando que todo pecado e blasfêmia será perdoado. Isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo não está vinculada a um dos mandamentos em si, quem sabe adultério, quem sabe, como eu já até vi alguns comentando, de que quando não falar línguas ou acusar de que alguém, que aquilo não é de Deus, é blasfêmia contra o Espírito Santo, não está tratando de um pecado em específico, tratando de qualquer pecado ou qualquer situação em que você tenha a convicção plena de que é de Deus e você então atribui a Satanás, se você rejeita. Tem um texto que eu acho que pode ser colocado em Jó, capítulo 1, quando ele cada madrugada levantava, ele oferecia sacrifício para os seus filhos, orava por eles e dizia: pode ser que meus filhos tenham blasfemado contra Deus, ou renunciado, ou rejeitado, quando compreendemos, entendemos e deliberadamente não queremos. É como que você talvez não tenha um costume de trabalhar, sabe, no pesado, e você vai trabalhar e começa a calejar as suas mãos. A princípio dói, mas aos poucos ela vai endurecendo, vai calejando, e você se torna mais insensível ali à dor. Da mesma forma, quando a palavra de Deus nos chega a nós rejeitamos, e a cada dia rejeitamos, e vai endurecendo até mesmo então, quando ela não mais nos toca ao coração. E quem sabe, como nesse caso dos líderes judaicos, atribuindo a Satanás algo que eles tinham convicção plena de que vinha de Deus. Cristo até mesmo, ainda na sequência, ele fala sobre a árvore e seus frutos. Ele fala: como pode uma árvore má produzir frutos bons? Então, o fruto se conhece a árvore. Ele diz: raça de víboras, como podeis vós dar ou dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca.
Diz: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ele diz que eu digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, a importância de nos cuidarmos em relação àquilo que falamos. E ele então chama atenção até mesmo para o milagre de Jonas, onde ele menciona aqui no versículo 38 a 40 do capítulo 12 de Mateus, diz que alguns dos escribas dos fariseus, tomando a palavra, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, alguma obra que, quem sabe, justifique que você é o Filho de Deus. E ele então responde: uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal será dado senão um sinal do profeta Jonas. Diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, Cristo não iria fazer um sinal, um milagre para provar a sua divindade, assim como ele não fez para Satanás, o adversário, lá no deserto da tentação, quando ele quer que Cristo faça uma obra miraculosa para provar ser ele o Cristo. Cristo fez sim diversos sinais, mas não para vanglória, não para benefício próprio. Vamos até falar um pouco sobre isso, dos milagres de Cristo, mas a prova convincente seria a morte e ressurreição de Cristo para resgatar, para nos redimir. E ele até mesmo faz menção aqui dos ninivitas, que ressurgirão no juízo, versículos 41 e 42, contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas, Cristo aplicando para ele. Falando também sobre a rainha de Sabá, ou a rainha do meio-dia, ele diz: se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é maior que Salomão. Então Cristo, ele chama como testemunhas pessoas que nem eram da comunidade de Israel, mas que creram pela fé. E muitas vezes, quem sabe em nossos dias, aplicando para nós, não julgarmos, porque Cristo não julgou as pessoas, ele trabalhou com amor, com carinho, não preocupado com castas, com seitas, preconceitos, procurando derrubar as paredes de separação para atrair todas as pessoas até ele. Então chegamos no ponto crucial, que é falar sobre a família de Jesus, ou quem são meus irmãos. Diz que, falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e alguém chega até ele e diz: estão aí fora, ou ali fora, tua mãe, teus irmãos, e querem falar-te. E sabe, até mesmo ali influenciado pelos líderes, para que tomasse alguma providência com respeito ao que Cristo estava fazendo, falando ele é louco, está expulsando demônios pelo próprio príncipe, né, dos demônios, por Beelzebu, e aqui se menciona que não estaria o reino ali dividido. E Cristo então, olhando para eles, respondendo, disse ao que falava com ele: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E diz que, estendendo a sua mão para os discípulos, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então Cristo, com essas palavras, ele demonstra que sua família vai além do que simplesmente o parentesco sanguíneo. Todos os que recebessem a Cristo pela fé estariam ligados por um laço mais íntimo do que o parentesco humano, porque ele enfrentou dificuldade dentro do seio da própria família, de não ser compreendido ali. Ele diz que tornar-se-iam um com ele, como ele era um com o Pai, crendo em suas palavras e praticando-as. E isso seria mais importante do que o parentesco humano. Ele diz que a sua mãe, que estava mais próxima a Cristo, ao Salvador, ligado por meio do parentesco natural, seus irmãos, diz o comentário, que não receberiam nenhum benefício em sua relação com ele, a menos que o aceitasse como Salvador pessoal. Então não era por parentesco, por ser mãe ou por ser irmãos, que estariam isentos de aceitá-lo como Salvador, de crer que ele seria o Messias e de estudar a sua palavra. E aqui tem mais um comentário aqui: que apoio teria Cristo encontrado em seus parentes terrestres,
houvesse eles crido nele como enviado do céu e com ele cooperado na obra de Deus. A credulidade deles lançou uma sombra sobre a vida terrena de Jesus. Foi uma parte da amargura daquele cálice de aflição que Cristo esgotou para nós. A comunidade de Israel veio para que eram os seus receberam, e dentro do seio da própria família, os familiares. Então, essas coisas tornaram espinhosa a vereda, o caminho em que Cristo devia trilhar para nos resgatar. Tão penoso lhes eram os mal entendidos no próprio lar, que experimentou alívio em ir para onde os mesmos não existiam. E aqui até comento de um lar onde ele gostava de visitar, gostava de estar, que era o lar de Lázaro, Maria e Marta. Diz que nessa atmosfera de fé e amor, o seu espírito tinha repouso. Diz que ninguém, entretanto, havia no mundo capaz de compreender-lhe a sua divina missão ou saber a responsabilidade que sobre Cristo pesava pelo bem da humanidade. E muitas vezes só podia encontrar conforto em isolar-se e comungar ou ter comunhão com o Pai Celestial, com o Eterno. Então, quão penosa foi a caminhada de Cristo aqui, onde ele teve que percorrer esse caminho sozinho, pesado fardo, quando quem sabe os próprios familiares, amigos mais próximos, até os mesmos discípulos, que estavam tão íntimos a ele no seu momento mais crucial, sua morte, diz que todos fugiram e ele esteve só nesse momento, por não compreenderam, por quem sabe os seus olhos estavam ofuscados pelo o brilho deste mundo, pelas coisas deste mundo, não compreender de imediato ali o ministério de Cristo. Os que são chamados a sofrer por amor de Cristo, que tem de suportar injustos conceitos e desconfianças, mesmo no próprio seio da família, podem encontrar conforto no pensamento de haver Jesus sofrido mesmo que, quem sabe, nós somos chamados a sofrer, mas nunca na medida que ele. Ninguém foi chamado a sofrer tamanha injustiça e perseguição e problemas como Cristo. Ele é tocado de compaixão por essas pessoas e convida-os a serem seus companheiros e a buscar alívio onde ele próprio o encontrava, na comunhão com o Pai, com o Eterno. Então, Cristo, ele trilhou esse caminho. Ele fala assim: ele não tivesse vindo, não tivesse nos ensinado, nós teríamos desculpa, mas ele veio, nos ensinou como viver, como vencer. Diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nos aconselha a vencer através do seu poder em nossa vida. Cristo ama os seres celestiais que circundam o trono, mas quem explicará o grande amor com quem nos tens amado? Não o podemos compreender nem mensurar. Diz que obra essa que os anjos desejam bem atentar ou compreender, mas podemos sabê-lo real em nossa vida, e se mantemos para com ele relações de parentesco, com que ternura devemos olhar os que são irmãos e irmãs do Senhor. Então não devemos estar prontos a reconhecer a responsabilidade de nosso divino parentesco. Adotados na família de Deus, não devemos honrar o nosso pai e nossos parentes. Então ele fala também de que nós devemos trabalhar em prol de família, familiares, assim como o próprio Cristo, ele trabalhou pela sua família e no momento, quem sabe, não compreenderam tão bem, mas posteriormente eles compreenderam, que mesmo irmãos do Senhor se moveram, escreveram cartas e levaram também a mensagem. Que o Senhor nos ajude a verificar de que Deus tem demonstrado grande amor por nós, e esse mesmo amor também devemos exprimir para os outros, parentes, familiares, amigos, e a todos quantos nos for dada a oportunidade de falar do amor de Jesus. No próximo tema vamos falar sobre vinde e repousai um pouco. Cristo demonstra, nos dá o exemplo de que também não é só atividades, trabalho, mas um período de repouso, de restauração, para podermos comungar com Deus e fazer o trabalho para a honra e glória do seu nome. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor. Amém.
Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas e rogamos a tua graça em nosso dia diário. Dá-nos poder para vencer e a cada dia fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te pedindo essas bênçãos em nome de Jesus.